palestra super especial sobre um tema de extrema relevância para a comunidade brasileira na Alemanha, que é sobre violência doméstica. E hoje temos a participação de uma pessoa fundamental, uma ativista, palestrante, uma das principais vozes do Brasil em defesa dos direitos das mulheres, a Luísa Brunet. E para abrir oficialmente o evento, eu gostaria de apresentar o embaixador Leonardo Silva Ataíde, cônsul-geral do Brasil em Munique. Olha a outra, ela tá assim, ó. Ok, muito bem. Então, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Consulado Geral do Brasil em Munique. É realmente uma grande satisfação poder dar início a mais essa roda de conversa, desta feita sobre um tema de tamanha importância, que é a violência doméstica. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença da nossa convidada especial, a senhora Luísa Brunet. A sua trajetória como ativista, né? E eu acho que, sobretudo, a sua coragem em compartilhar suas experiências pessoais tem, sem dúvida alguma, sido fundamental para dar visibilidade a esse tema e, inclusive, inspirar outras mulheres a romperem o silêncio. Então, eu queria dizer que, para mim, como cônsul-geral, eu acho que para toda a nossa equipe do consulado e os participantes agora desse evento, é realmente uma grande honra poder recebê-la aqui. Obrigada, muito obrigada. Bom, essa roda de conversa, eu acho que, como talvez vários de vocês já saibam, ela se inscreve numa iniciativa chamada Consulado ao Seu Lado, que nós lançamos há alguns meses. E no âmbito dessa iniciativa, nós temos organizados rodas de conversa, palestras, eventos, transmissões ao vivo, com o propósito de fornecer informações e fortalecer a integração e também divulgar os serviços importantes que nós, do Consulado Geral do Brasil, temos procurado prestar à comunidade brasileira no sul da Alemanha, né, em especial no que diz respeito à jurisdição do nosso consulado, que são os estados da Baviera e de Baden-Württemberg. A questão da violência doméstica, eu acho que é um tema que nos interpela, né, como sociedade, muito profundamente, e não poderia deixar de ser uma prioridade para a assistência consular do nosso consulado geral. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, muitas brasileiras e brasileiros que optam por residir no exterior, muitas vezes acabam se encontrando em situações de grande vulnerabilidade. E, portanto, nós entendemos que isso faz parte da nossa missão no Consulado Geral do Brasil, como instituição, oferecer apoio, orientação e acolhimento a esses brasileiros e brasileiras. Para isso, é absolutamente essencial que a nossa equipe tenha uma sensibilidade e uma empatia no atendimento dessas situações. Nós temos no consulado justamente uma seção de assistência consular que está especialmente preparada para lidar com essas situações. A nossa principal responsável nesse tema é a nossa colega Miliana Nakamura, que se encontra aqui, que tem conduzido esse trabalho com muita dedicação e muito cuidado. Eu queria também destacar e agradecer a presença aqui nesse nosso evento de hoje das representantes
de organizações locais que têm realizado um trabalho incansável e imprescindível, como a Revibra, a Carlotas Alemanha e a Casa do Brasil, além do Conselho de Cidadãos. A atuação de vocês, eu queria dizer que a atuação de vocês desempenha um papel crucial na ampliação da rede de apoio à comunidade brasileira. Eu acho que complementa o nosso trabalho no Consulado Geral de uma forma muito relevante e, por isso mesmo, eu julgo essa nossa parceria extremamente fundamental para o cumprimento da nossa missão. Bom, queria, por último, encerrar essas minhas breves palavras reiterando o nosso compromisso do Consulado Geral do Brasil com o atendimento das necessidades da comunidade brasileira na nossa jurisdição. Acho que esse aqui é mais um evento que nós temos para aprofundar o nosso diálogo com a comunidade brasileira e também de fortalecimento coletivo. Então, eu queria que todos saibam, mais uma vez, que eu, como cônsul-geral do Brasil aqui em Munique, toda a nossa equipe do consulado, nós estamos e estaremos sempre ao seu lado. Tá bom? Muito obrigado. Agora, nosso convidado inicial, palestrante, defesa dos direitos das mulheres. Obrigada. Eu vou falar em pé, porque se eu consigo ter você. Bom, gente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria agradecer especialmente ao Leonardo, Lucas, a Alexandra, por ter contactado o consulado e ter realizado, as minhas parceiras que vêm da Itália, Vanessa Lapoli, a Grace vem da Suíça, a Revibra, que é minha parceira também, a Alexandra vem aqui da Alemanha mesmo, mas é um prazer estar aqui com vocês. A gente tem um grupo muito pequeno e eu queria reforçar o que o nosso cônsul falou, da importância que vocês têm como coletivo de mulheres que fazem isoladamente um trabalho sensacional, que muitas vezes faz com que a mulher, né, chegue, né, para pedir ajuda no consulado já preparada e sabendo o que ela quer. Porque muitas vezes a gente sabe que a mulher, quando sofre violência doméstica, ela perde a perspectiva do que está acontecendo. Eu queria parabenizar e elogiar a presença do Ronald, porque eu vi o único homem sentado aqui, eu fui perguntar para ele, o que você está fazendo aqui? Ele me falou exatamente assim, a minha amiga, que é jornalista, que você conhece, Luísa, ela vive aqui, está sofrendo violência psicológica e não sabe lidar com isso. Então ele veio aqui para entender o que é isso e poder levar informação para ele. Eu já me dispus meu telefone para ele, pedir que ela me ligue para que eu possa dar algum tipo de ajuda para ela. Por que eu falo isso? Porque a violência psicológica, para mim, é a violência mais danosa que uma mulher pode passar. Eu falei no Senado Federal 2 semanas atrás, durante o período da Lei Maria da Penha, do aniversário, justamente sobre isso. Eu acredito que a violência psicológica, ela vem num pilar, é como se fosse um iceberg, começa lá em cima, mas é profundo que vem depois. Porque se você não para a violência psicológica, aqui ela vem a violência moral, a violência sexual, a patrimonial, a violência física e feminicídio. Então é muito importante que nós, que somos conectadoras de mulheres, né, e o próprio, aqui o nosso consulado aqui, que ele falou que consulado, como é que é o tema o nome direitinho? Consulado ao seu lado. Consulado ao seu lado. É maravilhoso isso. É a primeira vez que vejo. E é muito importante, porque eu vejo que essas mulheres que eu tenho falado, elas têm um pouco de vergonha de ir no consulado, porque elas acham que não tem a roupa apropriada, porque não sabem exatamente como vai ser tratada, porque acham que vai ser... que vão tirar ela desse lugar e voltar para trás, porque ela cometeu algum crime. Então tem muito pouca informação, às vezes, com essas mulheres. Eu já estava falando sobre isso, porque você é um parlamentar aqui, né? Sim. Uma vereadora, Grace, olha que maravilha, uma vereadora brasileira aqui em Munique. É isso que é bom. Então a mulher, ela pode ocupar qualquer lugar que ela escolha, mas ela precisa estar fortalecida. No Brasil, felizmente, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito valorosa, é considerada a primeira lei mais importante para as mulheres, chancelada pela ONU, e cada vez mais se vai incrementando no pilar da Lei Maria da Penha mais violência, inclusive a psicológica, que foi tipificada como um crime grave no Brasil. Mas, infelizmente, fora do Brasil, a gente não tem
essa proteção em muitos lugares, né? Na Itália, Espanha, tem um pouco de dificuldade. Eu tenho andado pelo mundo inteiro falando para as mulheres e a dificuldade que elas têm de fazer uma denúncia numa delegacia, embora a gente no Brasil também tenha, porque a capacitação para um homem ou uma mulher colher o depoimento de uma mulher que está sofrendo violência doméstica, que seja psicológica, moral, sexual, patrimonial ou física, o entendimento do homem e da mulher colher isso, que é um especialista que vai fazer isso, ele ainda revitimiza essa mulher. Então ela acaba abandonando, voltando para casa, né? A gente tem a Revibra que vai falar hoje sobre a Convenção de Haia, que ela é uma especialista, aliás, é uma parceira nossa. E a gente teve um grande ganho no Brasil agora, que o STF julgou durante algumas semanas, né, a ID, e chegou até um resultado que foi de unanimidade para que essas mulheres, que ela vai explicar hoje, mas eu tive lá presente, acho que você estava lá também, né? Foi um momento muito importante para a sociedade brasileira, mas principalmente para as mulheres brasileiras imigrantes que vivem fora do Brasil, que são casadas com estrangeiros ou brasileiros, que pegam seus filhos sem autorização e quando chegam no Brasil elas são presas como sequestradores e esse filho vai para conselho tutelar ou para casa de algum parente e ela realmente tem que responder a um processo longo e doloroso. Então esse é um problema que aparentemente, a gente vai te ouvir, mas eu acho que foi sanado, foi melhorado e agora a mulher pode, se houver violência doméstica, física ou moral contra ela ou filho, ela já tem uma grande parte de poder ter a guarda desse seu filho. Então assim, a gente está caminhando para que o processo, né, dos direitos das mulheres seja cada mais poder ter essa fala para que todas as mulheres entendam que a gente tem nossos direitos inconstitucionais e que a gente precisa buscá-los. Eu me lembro quando eu sofri violência doméstica em 2016, eu nunca tinha entrado numa delegacia de mulher. Eu achava que não tinha entrado, porque não existia delegacia de mulher. Mas quando eu assisti meu pai agredindo a minha mãe quando eu tinha 7 anos de idade, eu saí correndo pela rua e fui na delegacia falar, por favor, o meu pai está matando a minha mãe. Então, naquela época, era um carro que chamava Joaninha, era um Fusca azul com o nome da delegacia, e esse carro foi na minha casa buscar meu pai. Para prendê-lo, ele passou uma noite presa e eu passei a noite inteira chorando porque eu me senti muito culpada de ter feito isso, porque o amor do filho pelo pai e pela mãe é igual. Quando a gente assiste a violência, fere a gente também porque a gente tomou uma decisão. E isso eu só me lembrei agora porque eu falei há muito pouco tempo sobre isso, durante o evento que foi feito da Maria da Penha lá no estado de Pernambuco, que foi um movimento grande para a gente falar e visitar as aldeias indígenas, quilombolas, as escolas públicas das crianças, foi um movimento feito pelo CNJ. E eu lembrei, porque as lembranças elas ficam, né? Então o momento certo, aí eu lembrei que eu já tinha feito essa ação. Então é muito importante que a gente faça a denúncia. Eu sei que aqui existe uma dificuldade de comprovar a violência psicológica, mas se a gente não começar a se movimentar e dizer para as mulheres que elas precisam parar aqui, e a gente sabe das dificuldades, porque não é fácil, a gente não tem um relacionamento para ser um relacionamento pontual, a gente quando constrói uma relação afetiva é para ter uma família, filhos, e você prospecta que isso vai ser bom ao longo da nossa existência. A gente não nasceu para separar, mas a gente precisa saber a hora de separar. Porque, infelizmente, a crueldade no que diz respeito à violência doméstica está crescendo demais, principalmente no Brasil. O Brasil, a cada 4 horas, uma mulher sofre feminicídio. E outras violências intrínsecas também. Principalmente a violência contra crianças, já que vocês estão acompanhando, a violência sexual infantil. A gente teve agora também com o CNJ e o STJ, lá na Ilha de Marajó, para a gente se certificar de que tudo aquilo que a gente ouviu pudesse ser uma inverdade. Mas realmente é uma verdade absurda que acontece principalmente por falta de informação, porque é naturalizado o turismo sexual contra as crianças. E o terceiro pilar mais importante é a falta de alimento. As pessoas são pobres, elas não têm como comprar comida, elas acabam disponibilizando os filhos para poder ter algum ou dinheiro para que possa comprar ou troca por algum alimento. Então é muito doloroso saber que o Brasil também passa por isso, Ronald. A gente tem uma questão muito dura para se resolver, que é a questão da infância, né, de como a criança precisa de apoio à saúde, à educação, e ela poder ser uma criança livre de qualquer tipo de abuso, e a gente está lutando para que isso mude. Ou seja, eu vou parar um pouquinho para dar fala para outras pessoas, a gente vai continuar falando. A intenção nossa é ouvir vocês, né? Eu já ouvi o Ronald, tive o privilégio de provocar ele já se abriu, a gente já está parceiro, né? É isso que tem que ser. Qualquer ambiente que a gente esteja de mulheres, que a gente olhe para outra e sinta que ela precise contar alguma coisa e que a gente possa ajudar. Esse é o papel que eu tenho feito com as minhas parceiras e isso é muito importante, é ouvir mulheres que precisam ser ouvidas e são caladas e silenciadas muitas vezes a vida inteira.
O evento que nós fizemos ontem foi lá em Berlim. Ela decidiu fazer, a ministra consular, ela resolveu fazer uma mesa redonda de várias entidades que fazem algo aqui mesmo fora do Brasil. E foi maravilhoso ver a troca delas, de como é um protocolo de um, protocolo de outro, posso juntar os dois. Ou seja, é muito importante que a gente tenha uma união, que infelizmente a gente está com um pouco de dificuldade, porque por uma série de fatores. Eu não falo só aqui, mas falo no Brasil também. Então vocês que são mulheres imigrantes, são mulheres duplamente poderosas, porque vocês escolhem viver num país que tem uma língua diferente, cultura diferente, e vêm para cá com o sonho de quê? De prosperar. E muitas dessas mulheres não encontram essa prosperidade, elas encontram problemas, como foi dito pelo nosso cônsul, que é as dificuldades e a vulnerabilidade que elas se encontram aqui, e aí se torna um processo longo, doloroso, de querer voltar no poder, de ter, ou seja, um combo de coisas que inviabiliza elas de ter a sua liberdade, muitas vezes privada, e ter que ficar aqui tentando um abrigo, ter que tentando ficar na casa de alguém, escondida do agressor, ou qualquer coisa desse gênero. Então eu gostaria, assim, se vocês quiserem contribuir para que eu possa conhecer um pouco mais de vocês, que alguém queira contar um pouco da sua história de sucesso, ou uma história também de que sofreu algum tipo de violência, que está no processo, ou que gostaria de saber alguma coisa que eu possa ajudar, ou que as minhas parceiras, inclusive, possam ajudar vocês também, tá bom? Então tá. Falei demais, né? Falei muito. Não, falei, foi bom. A nossa